Uma mulher cananeia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vamos tentar, então, contextualizar essa passagem, porque ela é muito importante. Porque Jesus, ele se aproveitar de, palavras que a gente tivesse que ficar remoendo durante séculos e séculos, porque eram palavras carregadas de verdade, de princípios universais que nós temos que estar sempre atentos, porque são transformadores, são necessários para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa consciência. Amiga, eu vou esperar você terminar. Hã? Eu? É. Desculpa. Então, o que acontece? Até perdi a passagem aqui. Essa passagem é muito interessante, por quê? Porque Jesus se aproveitou de uma situação para trazer esse ensinamento. Quando essa mulher cananeia, eles estavam indo em direção a Tiro e Sidom, que eram duas cidades que ele estava indo com os seus discípulos. E ele foi abordado por uma mulher que ficava gritando: Senhor, Senhor, uma mulher cananeia. E os judeus, eles tinham em mente que o Messias veio para aquele povo escolhido, para aquele povo de Israel, exclusivo para eles. E Jesus deixava eles acreditarem nisso. Ele meio que ficou confortável diante daquele pensamento, porque não era o momento de mostrar que a missão dele era algo muito maior. Então, os discípulos horrorizados viam aquela mulher, que era uma mulher era de um povo gentil, que não pertencia a Israel, que não tinha direito a nenhum tipo de benefício, de cura, daquele que era o Messias. Então, eles ficavam horrorizados com essa mulher gritando: Senhor, Senhor, minha filha está endemoniada. Eu preciso que o Senhor ajude-a com algum tipo de... que o Senhor a cure. E Jesus em silêncio. Talvez em silêncio de propósito. Vai esperar o momento certo de extrair o ensinamento daquela passagem. E João, Pedro se aproximavam dele e diziam: Senhor, dispensa essa mulher. Ela não para de gritar atrás da gente aqui. A gente tem mais o que fazer. Tipo assim, né? O senhor não tem que dar atenção para esse povo. O senhor tem que dar atenção só para as ovelhas perdidas de Israel. O senhor veio para esse povo escolhido, não para os gentios. Esse era o pensamento que imperava. E Jesus, quieto, né? E dizia: mulher, eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a primeira frase dele. Mas a mulher não se conteve. A mulher estava determinada. Existia ali uma vontade de que a filha dela fosse socorrida. Uma fé muito grande em Jesus, no poder dele. E ela se humilhou. Ela se jogou diante dele e falou: Senhor,
cura minha filha. Minha filha está endemoniada. E Jesus olhou para ela e falou, não é justo tirar o pão da boca das crianças e dar aos cachorrinhos. O que essa mulher disse? Essa mulher olhou para Jesus e falou, mas mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dessas crianças. E Jesus falou, levanta, mulher, você já provou a tua fé. Grande é a tua fé. Pode ir para casa que tua filha está curada. Então a gente olha assim, é como se o Nizarga fosse no Morumbi. E atendesse só milionários. Né? Só milionários. Aí aparecesse alguém atrás de uma ajuda. Alguém que precisasse do atendimento espiritual, que precisasse de um esclarecimento. E aí um dos dirigentes dissesse para essa pessoa, olha, aqui não. Vai lá para o Valo Velho, de onde você veio, do Capão Redondo, para aqueles lugares lá, que aqui a gente só atende as pessoas aqui do bairro. O que essa pessoa sentiria? Ela se sentiria excluída. Falou, mas que absurdo é esse? Eu vim aqui atrás de cura, estou com esse preconceito todo, recebendo esse tipo de tratamento. Ela ia se sentir humilhada, enfurecida, ia dizer algumas palavras, xingar todo mundo e sair, não é isso? Todos nós agiríamos dessa forma. Não é isso? Essa mulher não. A mulher se jogou na frente de Jesus e disse, Senhor, a gente come essas migalhas, esse pão precisa, aquilo que cai no chão, aquilo que... Porque a gente sabe que a bênção de Deus é gigantesca e é para todos. Uma migalha dessa bênção vai resolver um problema. Aí Jesus olhou para ela. Grande é a tua fé. Pode ir para casa que tua filha está curada. Vocês acham que Jesus não queria socorrer essa mulher? Óbvio que ele queria, mas ele queria deixar um ensinamento. Queria usar a mulher como um modelo do que é ter fé. E a fé, ela precisa dessa condição de humildade. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nos escraviza, de toda a nossa vaidade, do nosso orgulho, de todos os vícios morais que nos prende a uma posição de grandeza, de tentar realizar um personagem qualquer, ajustado aos padrões de aceitação, de aprovação do outro. Não. Tudo isso tem... A verdadeira atitude de fé é quando a gente se livra de tudo isso. Está passando um filme, eu não sei se já saiu, A Odisseia de Ulisses. Não sei se vocês já ouviram falar da Odisseia de Ulisses. Aquilo é um mito, é óbvio. Mas aquilo revela o quê? É a mesma coisa do filho pródigo, viu? A Odisseia de Ulisses e o filho pródigo é a mesma coisa. É uma viagem para dentro de si mesmo, é uma volta para a casa do pai, é uma volta para Ítaca. Ulisses está querendo voltar para a ilha dele, onde ele é rei, onde a mulher dele, o filho dele, Telêmaco, a esposa Penélope, estão esperando ele, e onde ele é dono de tudo, mas ele não consegue, porque ele passa 20 anos lutando contra os deuses e as dificuldades, e passando por experiências, e não consegue chegar na ilha dele. Então ele sai de Troia com vários navios, com vários soldados, e ele vai perdendo tudo pelo caminho. Os soldados vão morrendo, os navios vão sendo destruídos, ele vai passando por experiências, mais experiências, ele passa por situações em que ele tem que se livrar de tudo, da vaidade, do orgulho, das ambições, daquela imagem lustrada de poder que ele construiu, tudo isso ele tem que ir deixando pelo caminho. E quando ele chega de volta, próximo da ilha de Ítaca, onde ele era rei, ele está nu. É socorrido por uma deusa e sem absolutamente nada. Já havia perdido tudo.
Então, é justamente, a vida é sobre isso, é sobre nós perdermos. Mas não é perder coisas, não é perder conquistas, bens materiais, é isso. Perder tudo aquilo que a gente vai construindo de identificação com esse mundo. Perder a nossa vaidade, o nosso orgulho, os desejos, sabe? Os padrões que a gente vai construindo, aquela coisa que a gente tenta alcançar. A gente cria uma desconexão tão grande com o nosso ser, com o nosso eu, porque a gente vai criando identificação com um falso eu. Isso, gente, é pura e simplesmente vaidade, inveja. Existem vários nomes para esses vícios morais. Porque o que você faz? Você olha para fora e se deslumbra com o que vê. Aí você olha para dentro e não gosta do que vê. Então você começa a rejeitar o que existe aqui. Não, isso eu não quero. Não quero ser assim. Eu quero estar, sabe, ajustado ao que está lá fora. Então eu vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo, vou ter que transformar a minha imagem nisso, vou ter que conquistar aquilo, vou ter que isso, vou ter aquilo. E você passa uma vida inteira desconectado com aquilo que você rejeitou. Ele fica abandonado. Você abandona completamente o seu verdadeiro eu, porque você não aceitou o que você é. E ao invés de você explorar o que você encontrou, de você ir nas profundezas de si mesmo e tentar descobrir o que existe ali de eterno, de divino, de poderoso, de belo, de indestrutível, em vez de perceber que é ali que Jesus dizia que está o reino de Deus, que é ali que está a tua essência, que é ali que está a sua Ítaca, que é ali que está a casa do Pai, que o filho pródigo precisa voltar, que é ali que é o objetivo da nossa existência, esse retorno para si mesmo, essa reconexão com a tua alma. Então, quando você percebe tudo isso, às vezes, né, você sai desse transe que você passou a vida inteira iludido, perdendo tempo, envolvido com uma identificação de um falso Deus, de um ego, de um personagem que você queria ser. Né? Então, todas essas a mulher, ela só foi salva por Jesus porque ela demonstrou isso. Não importa se estou sendo humilhada, o que acham de mim, se eu não mereço, se eu mereço menos do que um cachorrinho. Eu pego as migalhinhas desse cachorrinho, eu como essas migalhas se for preciso, mas ajuda a minha filha. Porque eu sei que você pode ajudar. E Jesus falou, não, realmente, levanta, vai, sua filha já tá salva. Então, às vezes, falta para a gente isso. A gente entender o poder da humildade. Gente, não tem nada mais poderoso no ser humano do que a humildade. Você consegue humilhar, você consegue machucar uma pessoa orgulhosa, vaidosa, arrogante. Com poucas palavras. Você machuca ela, você destrói ela. Mas você não consegue nada com uma pessoa humilde. Porque ela não está nem um pouco preocupada com a avaliação que você faz dela, se você gosta dela ou não, se você aceita ela como ela é. Ela não está atrás de aceitação, de aprovação. Ela já está encaixada dentro dela, aceitando o que ela encontrou. Não está buscando fora. Ela já olhou para dentro e falou, tá bom, é isso aqui mesmo. Tá bom, eu não quero mais nada. Isso aqui é tudo. Eu já me realizo com isso. Percebe? Que o nosso problema é que a gente se desconectou do que a gente é, do que a gente tem, do que existe de divino em nós, e sofre por uma ilusão, por uma identificação com algo ilusório, algo que não existe. Então, tudo isso, gente, todas essas passagens de Jesus, elas têm uma profundidade muito grande, porque dizem a mesma coisa. Elas revelam um caminho que nós precisamos percorrer. Elas servem de espelho para nós, para que a gente possa olhar e perceber, né?
aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa transformar, e principalmente aquilo que a gente precisa perder. Ninguém veio aqui para ganhar nada, nós viemos todos para perder. Aquilo que a gente ganha nos escraviza, aquilo que a gente perde nos liberta. A vida é sobre perder, não é sobre ganhar. É sobre você soltar, se desapegar, se desinteressar. E isso é poderoso. As pessoas não entenderam isso, que elas sofrem por apego. Elas sofrem por identificação. O filho pródigo, o filho chegou para o pai, pai, me dá a parte da herança, está aqui. Pai. Não existe vontade de querer prender o filho, possuir o filho, ser dono daquilo. E o filho foi, e quebrou a cara, e voltou. E o pai recebeu de novo. Isso é amar. Amar é isso. Amar é não buscar esses próprios interesses. O amor tudo aceita, tudo perdoa. Pegue a carta de Paulo aos Coríntios. Aquilo é amar. Né? A gente está na contramão de tudo isso porque a gente está apegado a tudo, querendo possuir tudo, querendo ser dono do mundo, querendo ser dono das pessoas, querendo que as coisas funcionem de acordo com os nossos desejos. E não é assim. Nós estamos no mundo para aprender a desenvolver a capacidade de compreender, de aceitar, de perdoar, de não ser afetado por nada. O poder está nisso, o poder não está em reagir. Jesus não falava, te bater numa face e bate na outra do cara. Ou o próprio, né? Não foi isso. Ele falou? O que ele falou? Se bater numa face? Na outra. Isso. Por que ele falou isso? Está chamando a gente de otário? Não. Porque isso é poder. Uma pessoa que é capaz de fazer isso é uma pessoa que não se afeta. Aquele que se afeta é porque é afetável, frágil, vulnerável. Né? Ele se inflou tanto que qualquer alfinete pode esvaziar aquela bexiga. Então, o poder está justamente em você ser capaz de oferecer outra face, de compreender a fraqueza do outro, a dificuldade do outro, de não julgar, de não condenar, de não querer, entendeu? Então, a gente tem muito a aprender, muito a empreender nesse processo de transformação. A única luta que a gente tem diante da gente é contra nós mesmos. O único trabalho, a única coisa, a única tarefa que você vai passar a vida inteira enfrentando é você mesmo. Não é nada mais do que isso. Não é trabalho, não é isso, não é família, não é o patrão, não é chefe, não é o vizinho, não é a esposa. E no meu caso é a esposa. Eu pensei que ela não tinha vindo hoje, eu estou ferrado. E eu usava tudo igual eu. É, que ela usa? É parecido mesmo. É isso, é isso.